sendo investigado por importunação sexual, que é crime no Brasil e pode levar à cadeia. E não sou eu que estou dizendo isso. A gente conversou com o advogado criminalista Adib Abduni, que nos enviou um vídeo explicando em detalhes a acusação que o Pedro vai enfrentar. É fundamental falar sobre um crime que ainda gera muita confusão, a importunação sexual. Muita gente acha que se trata apenas de comportamento inadequado ou exagero, mas a verdade jurídica é simples e direta. A importunação sexual é crime no Brasil e pode sim levar à cadeia. Desde 2018, o Código Penal passou a tratar expressamente desse tema ao criar o artigo 215-A do Código Penal. Esse dispositivo criminaliza a prática de ato de natureza sexual sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer desejo próprio ou de terceiros. Não é necessário que exista violência física, grave, ameaça ou relação de poder. O que a lei protege é a liberdade sexual e o ponto central é a ausência de consentimento. A pena prevista é de reclusão de 1 ano a 5 anos. Isso significa que não estamos falando de advertência, multa ou simples repressão moral. Estamos falando de pena privativa de liberdade, aplicada conforme a gravidade do caso, as circunstâncias do fato e a análise do Poder Judiciário. Portanto, sim, importunação sexual pode dar cadeia. É importante entender porque o Estado brasileiro endureceu nesse ponto. A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República e garante a todos o direito à integridade física, psíquica e moral. A liberdade sexual faz parte desse núcleo essencial de direitos fundamentais. Quando alguém impõe a outra pessoa um ato de cunho sexual sem consentimento, o que se viola não é apenas um limite social, mas um direito constitucional. Muitas pessoas confundem importunação sexual com assédio sexual, mas são crimes distintos. O assédio sexual normalmente exige relação de hierarquia ou poder, como no ambiente de trabalho. Já a importunação sexual pode ocorrer em qualquer lugar, espaços públicos, privados, festas, transportes, eventos ou ambientes de entretenimento, onde não há consentimento à ilicitude. Outro ponto importante é que o fato de a conduta ocorrer diante de câmeras em programas de TV ou ambientes públicos não retira sua gravidade jurídica. O contexto midiático não transforma uma violação em algo aceitável. Ao contrário, pode inclusive facilitar a produção de prova desde que tudo seja analisado dentro do devido processo legal. Por fim, é essencial deixar claro que combater a importunação sexual não significa criminalizar o convívio humano, o flerte ou a interação social saudável. O direito não pune relações consentidas. O que ele pune é a invasão, constrangimento, a violação da liberdade do outro. A mensagem objetiva: importunação sexual é crime, é grave, pode levar à prisão e existe para proteger a dignidade, a liberdade e a integridade das pessoas, especialmente das mulheres. Isso não é excesso, é a Constituição, é lei e é civilização. Tá aí o advogado explicando bem o caso pra gente, inclusive fazendo a diferenciação entre importunação sexual e assédio sexual. E antes da gente seguir, olha essa matéria na coluna Fábio Oliveira. Vamos encher no telão, pessoal, para poder a gente falar sobre ela agora. Família diz que Pedro está em surto que não reconhece parentes. É isso que está sendo dito pela família do Pedro. Segundo ele estaria delirando. De acordo com a família, ele teve que ser internado em uma clínica de recuperação. A polícia, por sua vez, está investigando o caso. Pessoas próximas ao ex-participante revelaram que Pedro desembarcou em Curitiba na manhã desta segunda e, de acordo com essas fontes, ele estaria em estado de desorientação. Ele está sem condição de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa e, para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro, contou um familiar ao portal Léo Dias. Ainda de acordo com a família, o Pedro está mentalmente abalado. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconhece nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu. Enfim, difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas está delirando. A ex-mulher do Pedro também deu entrevista, né, a Rayane Luiza, que está grávida de 7 meses, e disse que colocou um ponto final no relacionamento depois que houve, então, o assédio por parte do Pedro em relação à Jordana. Tá aí matéria na coluna da Fábio Oliveira falando sobre como está o Pedro depois do caso de assédio lá no Big Brother Brasil. Ô, Fábia,
Isso diz muito a respeito do que você estava comentando mais cedo, né? De fato, aparentemente, e de acordo com a família do Pedro, ele não está bem, né? Pois é, tá em surto, né? Agora, é uma pena a família tenha detectado isso a partir de um programa de TV, né? Que tem exposto tanto o rapaz, né? Porque não é possível. Se ele tem um problema psiquiátrico, isso não começou há uma semana, né? A gente vê o delírio dele já naquele vídeo, volta a falar, quando ele diz que ganha 20 mil reais vendendo flor. Gente, ninguém ganha 20 mil reais vendendo flor na noite. Não existe isso. Então, assim, a gente já vê que ele não está bem há algum tempo. Só que a família também parece que não prestou atenção no rapaz, né? A mulher dele também não prestou atenção nele, sabe? Então, assim, ele é culpado? Mas tem todo um entorno para olhar, né? Ele não era uma pessoa sozinha. Então, não é possível que as pessoas convivam com esse tipo de gente e não vejam que alguma coisa não está certa. Né? Eu vi pela TV que alguma coisa não estava certa com ele. Gente, ele não conseguia um diálogo, ele não conseguia concatenar as ideias, sabe? Então, assim, é muito triste. Isso não apaga a importunação sexual que ele fez com a Jordana. Não apaga. Mas ele já vinha surtando muito antes. Muito antes. E eu acredito na família quando diz que ele não sabia que ele estava no Big Brother. Porque o cara que aparece pelado daquele jeito, o cara devia estar achando mesmo que estava em casa. O cara surtou, esqueceu que tinha um monte de câmera ligada. Não é possível, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. É uma situação... Lucas, por favor, perdão. A gente vê nessa matéria que a Fábia trouxe, né, que tem um depoimento aí da família e tem o da namorada, né, da esposa, e os dois falam sobre o histórico do Pedro também ali, né? Ela fala, ele mesmo falava que era bipolar, que ela já notava que o comportamento dele era estranho, mas que achava que era coisa da idade. Então, assim, é um histórico que ele já carrega, é óbvio que ele já carrega, não apareceu agora no Big Brother. A situação do Big Brother pode sim ter agravado, porque é uma situação de estresse, de ansiedade, e tudo isso, né, que é para fazer os participantes se sentirem mesmo com essa ansiedade maior, com esse estresse maior, mas aí agravou a situação que já vinha do Pedro. Então, assim, eu acho que existe um erro aí muito grande dele ter entrado no Big Brother com essa situação, com esses problemas todos, está ali então, todo mundo já sabia que ele tinha problemas, que ele era, sei lá, bipolar, ou que ele enfrentava uma ansiedade muito grande. Por que ele entrou, né? Por que ele passou nessa seleção para chegar para uma casa de vidro? O que aconteceu? Qual foi o erro ali? Porque às vezes não estou nem falando que foi um erro exato da TV Globo, mas, como a Fábia disse, um erro da família, um erro. O que aconteceu ali para que ele conseguisse chegar até essa situação de agora sem que ninguém percebesse que tinha algo errado ali, porque o público já tinha percebido. A gente não é médico, a gente não é nada, a gente já assistia e já percebia, tá? Alguma coisa muito estranha. As pessoas da casa ficavam se questionando o tempo todo. Ele é mau caráter ou ele tá passando por algum problema? Era essa a dúvida ali, né? Ou os dois. Às vezes a pessoa é mau caráter, ele também tá passando por um problema. Mas a gente não sabe exatamente o que foi. Do prato do outro. Entendeu? Ele fazia umas coisas que não eram compatíveis com a idade dele. Não é possível que ninguém enxergou isso, gente. Não é possível. Jogaram esse menino aos leões. E agora ele precisa de tratamento, sério. Porque não é possível, não pode ser normal. Ou então ele é um puta ator. Mas eu não acredito. Uma pessoa que simula uma crise de ansiedade, que diz que faz uma brincadeira com uma crise de ansiedade, isso não é normal. Essa pessoa não pode ser normal. Ô, Fábia, tem um @ aqui fazendo uma pergunta para você no nosso chat, Jovens Baianos. Ele pergunta se você acha que o quarto branco também prejudicou a imagem dessa edição do BBB, principalmente por conta da questão do desmaio de uma das concorrentes. Mas muito, mas muito. Eu já falei que sofrimento humano não é entretenimento. Eu não gosto, eu abominei o quarto branco. Aí ontem o Tadeu veio com um papo de que havia uma nutricionista, porque tinha creme cracker, água de coco e água. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tinha choro de bebê,
tinha martelo na cabeça, tinha um monte de som estranho. Isso é tortura. Ninguém tá vendo isso não, gente. Ninguém viu isso não. Não é possível. Eu tenho pay-per-view, eu não botei no quarto branco hora nenhuma. Hora nenhuma. Não me faz bem ver as pessoas passando esse tipo de situação. Nem por 5 milhões, nem por 10 milhões, nem por todos os milhões do planeta. A menina desmaiar e ser desclassificada porque ela desmaiou, o corpo não aguentou. Por mim, tinha que entrar todo mundo. Sabe? Esse quarto branco tinha que ter durado, sei lá, horas. Não dá para você deixar uma pessoa numa tortura dessa esse tempo todo. Todo mundo fedendo, sem banho, banheiro fedendo, com creme cracker, com fome. Sabe? O Matheus falou de fome, o Tadeu ficou todo milindrado. Ai, não tem fome. Tem fome. Bota você, Tadeu. Fica você, Tadeu. Com creme cracker, água de coco e água que eu quero ver. Fica você. Parem de romantizar o quarto branco. Tá errado. Tá errado. O Boninho saiu e o Dourado perdeu a mão. Essa é a verdade. O quarto branco, na época do Boninho, eram horas. Fazia ali um negocinho, daqui a pouco tava todo mundo oba-oba, tudo certo. Mas chegava comida no quarto branco. Chegava almoço. Ninguém ficava com creme crack, vim pra cá com papo de nutricionista. Tá bom pra demitir psicólogo, nutricionista. Tá bom pra trocar essa equipe do BBB, viu? Ô, Lucas, vou aproveitar então que tem pergunta também aqui do Lucas pra você. Ele pergunta se o Dourado, com esses últimos acontecimentos, essa primeira semana bem intensa do BBB, ele entra aí na reta pra perder aí o poder entre os diretores da Globo ou só vão trocar a apresentação pra dar uma amenizada e dizer que fez alguma coisa? Ou seja, tem até o Tadeu envolvido nessa situação. Eu acho que tem que ligar um alerta em todo mundo. Essa primeira semana foi muito intensa aí com questões que a gente já levantou de demora no atendimento da Globo, que poderia ter acontecido coisas piores do que já aconteceu, né? A participante desmaiou, o Henrique Castelli teve uma convulsão, 2 convulsões, foi uma semana intensa ali na TV Globo, que tem sim que ligar um alerta, porque não pode ser um problema não pode ser um programa que vai continuar tendo esses problemas. Aí sim, acho que o Dourado entra na reta se ele não ligar esse alerta, né? Porque, por enquanto, acho que tá suave ainda pro Dourado resolver, entre aspas. Mas se continuar dessa forma, acho que sim, pode entrar na reta, sim. Minha gente, de novo, uma semana só, mas só para dar um resumo dessa situação toda, assédio é sério, saúde mental também é muito sério. Então vamos ficar ligados nos dois. Semana